Fala, rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês, né? Bora começar mais uma aulinha de história. A gente está aqui hoje no Monster Concursos. Para quem não me conhece, sou o professor Brenão, né? Você aí do Paraná. A gente fez um curso todo de história voltado para o concurso da PM Paraná, né? Fui eu que gravei, cara, o curso com vocês. Muito estudo, muita dedicação. Eu que escrevi aí os PDFs. Para quem comprou nosso curso, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho desse paladar, dar um pouquinho do paladar do que a gente tem para falar de história, né, relacionado ao edital do do CBM-PR, né, que também é muito próximo do edital da PM-PR. Então, cara, assim, para começar, velho, eu sempre gosto de citar o exemplo mais recente que eu tenho na área de concurso. Ah, mas eu acho que concurso não é assim, Brenão, eu quero fazer concurso público, mas eu não quero trabalhar com segurança, eu não quero colocar minha família em risco, eu quero mexer com outras coisas, eu quero ser militar, mas eu quero ser outras coisas. Você pode ser administrativo, né? Lá dentro você faz concurso interno, se dedica ao oficialato, você pode fazer o bombeiro, cara. O bombeiro. Então, assim, dos últimos anos para cá, melhorou demais a carreira dos militares de baixa patente, dos praças, sabe? E a gente tem visto isso a cada dia. Aqui em Minas, por exemplo, melhorou demais nos últimos anos, né? O salário, as condições de trabalho, né? Os equipamentos de trabalho. Então, assim, velho, a gente vê, sabe? Aqui em Minas, por exemplo, na PM é curso superior. Então, você tem uma polícia militar mais preparada, um pouco mais escolarizada, né, cara? E isso certamente vai impactar nos índices de diminuição da criminalidade, de prevenção à criminalidade. Então, assim, a gente tem assim, uma elevação de nível, isso quer dizer que está cada vez mais difícil. Mas eu não estou aqui para te desanimar, velho, estou aqui para te motivar, entende? Eu estou aqui para falar com você o seguinte, concurso, você não começa a estudar quando abre o edital. Você estuda para o concurso antes, você projeta antes, entende? Você estuda muito antes. Por que isso? Brenão, por que isso? Por que eu tenho que estudar antes? Para dar tempo de você estudar o edital todo. A grande questão é essa, você estudar o edital todo, é isso que manda. Se você estudar o edital todo, automaticamente você vai ter, inclusive, uma coisa importante nesse cenário, que é, sobretudo, né, conseguir aí obter um sucesso na carreira. Vou citar aqui um exemplo, um ótimo exemplo, que é o meu aluno atual, Gabriel. Tá? Gabriel. Gente, Gabriel sabe, né, especialmente do que a gente está... Ele vai ver essa aula no YouTube, ele vai saber que eu estou falando dele. Gabriel, há 2 anos atrás, o Gabriel assim, bicho, pensa num cara 0 a 0, cara que não fazia nada com nada na sala de aula. Você tá doido, bicho? Pensa num cara extremamente à toa em sala de aula. No começo do ano ele falou assim, Breno, eu quero ser militar, quero ser bombeiro. No começo do ano. Então vou começar a estudar para o edital. Ele falou assim, meu foco é o CFSD, mas eu vou estudar para o CFO. As provas são as mesmas, o edital, o conteúdo do edital é mais ou menos o mesmo, mas a gente tem uma diferença de metodologia, né? No edital do CBM-CFO, aqui, só para citar um exemplo, CBM-MG, você tem mais peso em algumas questões, em algumas disciplinas, tipo matemática, física, química e português. No CBM-MG, para soldado, você tem mais questões de matemática e português. Então você tem, tipo, quase 40% da prova só disso. E aí, cara, é que vem o grande X da questão. Por quê, mano? Porque, entre outras coisas, eu quero que você entenda que ele vira para mim e falou assim, eu vou estudar. E eu pensava assim, no fundo do meu corpo, será que o Gabriel quer mesmo? Ele nunca teve esse perfil. O Gabriel, me perdoa, tá, velho? Eu nunca duvidei de você. Mas, cara, pensa num cara que não fazia nada. Mudou da hora para outra. Esse amadurecimento é um amadurecimento que a gente tem que ter. Sacou? Eu vou falar de história do CBM Paraná aqui hoje. Mas eu vou te dar um paladar. Isso aqui é um start para você, um estímulo para você começar a estudar para o concurso que você quer. Ah, eu quero estudar para o CBM Paraná. Então começa agora. Vai lá, procura dentro do Monster Concurso aí o curso de História, que é parecido, de História do Paraná, História para PM do Paraná, que é muito parecido com
o edital da PM Paraná, né? Então, assim, você tem coisa similar. Então, pelo menos você garantir algumas questões. Se você começa a estudar história, você vai ter aí pelo menos 1/6 da prova. Porque no último edital, eu vou falar isso já já, eu tenho pelo menos, gente, pelo menos 10 questões de história em 60. É muita coisa. Então o peso da minha disciplina é grande. Pô, quem dera se todos os concursos fossem assim, cara. Nossa, eu fico pensando aqui em Minas Gerais há um tempo atrás, antes do concurso para PM virar curso superior, era nível médio. E tinha história. Cara, bicho, tinha muita aula para mim, velho. Depois os caras foram lá e tiraram história do edital, passaram para o curso superior. E aí, mano? E aí o que acontece é que agora não está tendo mais história para PM aqui. Então é muito complicado. A gente fala brincando, mas eu gostava demais. Vários PMs aqui da região foram meus alunos dos cursinhos aqui. É muito legal encontrá-los e vê-los prosperando aí na carreira. Uns já são oficiais. Ô, cara, que legal, viu? Muito massa mesmo. Então, assim, gente, eu tô aqui hoje para falar disso. Para te dar a motivação necessária para você ir em busca do seu objetivo. Ir em busca do seu objetivo. Tá legal? Grande exemplo, que é esse aluno meu, o amadurecimento, ele decidiu estudar, ele decidiu passar. E aí ele fez, eu vou falar aqui, Gabriel, rapidão, né? Ninguém sabe seu sobrenome. Né? No ao vivo eu falo de você, eu vou falar do seu sobrenome, tá? Mas é o seguinte, ele fez 75 pontos para a CFO. Eu acho que ele está muito na tampa. Mas aí ele fez 82 pontos na prova do CFSD. Olha só, cara, a visão do Gabriel. Quer dizer, ele pelo menos na prova intelectual do CFSD, ele deve passar, cara. E o desempenho dele não é um desempenho de quem alguém sentou e caiu no céu. Gente, passar no concurso dói. Entende? Passar no concurso dói por quê? Porque você tem que abrir mão das coisas. Você tem que abrir mão de estar um tempo com o seu namorado, um tempo com a sua família, aquela pelada, com os amigos, entendeu? As mulheres, por exemplo, têm que abrir mão de alguma coisa, de estar com uma família também, de estar com um namorado. Cara, é isso. E eu não estou pensando só. Para as mulheres, não que eu concorde com isso, é ainda mais difícil. Então tá. Então hoje nós vamos aqui dar um start, pum, um pontapé inicial, pimba, para você passar no concurso. Beleza? Vem comigo então. Falar um pouquinho de mim rapidão. Sou formado em História pela UFMG, sou mestre em História pela Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, beleza? Meu negócio é concurso, meu negócio é Enem, meu negócio é desafio, meu negócio é fazer você gabaritar a história. Eu estou aqui para tentar você fazer 10 em 10, beleza? Vamos começar então. Ó, a organizadora do CBM Paraná é a própria Universidade Federal do Paraná. O núcleo de concursos eu vou chamar de NC da UFPR. A prova em si tem 60 questões. Das quais, segundo o último edital, 10 foram de história. E isso inclui, por exemplo, a história do Paraná. Gente, né, aqui no Monster a gente tem um curso de história do Paraná, de história voltado para o Paraná. Eu mesmo gravei, bicho, deu um trabalho do caralho. Vou falar com você, mas pesquisei. Não tenho problema em admitir isso, não. Pesquisei pra caramba. Aí os pesquisadores do Paraná e tal, história do Paraná, pesquisei muito, mas muito mesmo, pra gente montar um curso, por exemplo, de ocupação do Paraná, né, do Paraná colonial. Como é que se forma o Paraná, como é que se emancipa o Paraná lá em 1853, com o Marquês de Paraná. Então a gente preparou, tá aí, tá? Isso aqui é um paladado que eu vou mostrar para vocês. E aí, cara, quando a gente olha para esse percentual, a gente tem 10 questões de história. Cara, é muito, é muito. Por isso, nós vamos começar a falar aqui da primeira matéria que o edital oferece, que é o Brasil Colônia, tá? Então vamos ter uma palhinha nos próximos minutos, vamos falar sobre Brasil Colônia. Ah, Brenão, eu preciso entender o que é o Brasil Colônia. Brasil Colônia é o seguinte, Brasil Colônia, o Brasil mesmo, não vou dizer a fundação do país Brasil, porque a fundação do Brasil Nação é lá em 1822, quando ele fica independente, né? Mas eu vou começar aqui, o marco inaugural, o 1500. Então eu tenho 1500 até 1530,
Vai ficar desproporcional, tá? Mas eu vou chamar até 1808, beleza? Eu vou chamar até 1808, você vai entender por quê. Então aqui eu tenho 1500 a 1530, eu vou chamar esse período de Brasil período pré-colonial. Vamos ter uma palhinha sobre isso aqui. E aqui eu vou chamar de Brasil colonial. Brasil colonial, ou Brasil colônia. E por que 1530? Porque em 1530 vem a primeira expedição colonizadora, oficial, né, com Mendes Sá. Primeira expedição colonizadora. Primeira expedição colonizadora. Minutinho aí. Corta aí pra mim. Aliás, Mendes Sá não, desculpa. É Martim Afonso de Souza, tá? Confundi aqui. Martim Afonso de Souza. Então, o período pré-colonial, ele é dividido, ele passa de um para o outro. Mas vamos lá. Bom, por que a gente chama período pré-colonial? Vamos dar uma justificativa aqui para isso. Rapaziada, a gente chama de período pré-colonial porque Portugal não se interessou de forma sistemática pelo Brasil. Portugal não se interessa de forma sistemática pelo Brasil. Primeiro porque Portugal estava voltado, naquele momento, para o comércio de especiarias nas Índias. Vamos colocar aqui, ó. Portugal estava focado, os portugueses, né, no comércio de especiarias das Índias. Parece estranho, né? Mas tempero é uma coisa que dava muito dinheiro. Comercializar tempero. O sabor na Europa, o sabor das coisas na Europa era um sabor muito pragmático, né? As pessoas não tinham essa variabilidade de sabor que existe hoje, por exemplo, no Brasil. Então existem algumas coisas que eram muito valorizadas e eram apenas sabores. Tem uma coisa que até hoje eu não entendo como é que os caras gostavam, tipo cravo da Índia. Cravo da Índia é uma desgraça, velho. Troço ruim. Você vai numa festa de criança e vai lá, pelo menos aqui em Minas é assim, é um doce de leite ninho. Aí a pessoa que faz um doce de leite ninho vai lá e coloca um cravo no meio do doce de leite ninho. Pra que isso, velho? Só pra estragar o demônio do doce. Eu detesto especiaria, cravo da Índia. Ai, que raiva. Mas é isso. Então Portugal estava focado no comércio de especiarias das Índias. Olha, e o mais incrível, tem um historiador chamado Pierre Chaunu. Ele escreve as expansões marítimas do século XIII ao século XVI. Gente, falar com vocês, isso aqui dava até 6.000% de lucro para Portugal. Puta que pariu. É coisa pra caralho, é muito lucro, velho. A margem é muito grande, com certeza a margem é muito grande. Então Portugal não ia voltar os seus olhos para cá. Então esse é o primeiro motivo, né? Fala-se, inclusive, de um relativo desinteresse português, mas isso não impediu que Portugal amealhasse, né, ou tentasse encontrar algum fator novo que pudesse dar algum lucro. Então, apesar disso, apesar desse relativo desinteresse, apesar do relativo desinteresse, dois pontos.
Portugal conseguiu portugueses, né? Vou colocar assim. Passaram a extrair o pau-brasil da faixa litorânea. A exploração do pau-brasil, ela ia de onde é mais ou menos hoje o Rio Grande do Norte até mais ou menos São Paulo. Então, essa faixa litorânea toda, que é o que corresponde ao Tratado de Tordesilhas, né? A parte de Portugal na qual o Brasil poderia comercializar, onde o Brasil poderia comercializar, onde Portugal poderia atuar, era essa. Então, extraiu o pau-brasil. O pau-brasil, ele tem duas vantagens. Ele tem dois fatores que atraiu muito. Minha canetinha tá ficando ruim aqui, cara. Deixa eu ver se eu pego outra caneta laranjada. Tem que trocar a tinta, né? Mas o pau-brasil dava duas vantagens. Ele dava duas vantagens, digamos assim, à galera na época, né? Ele dava, por exemplo, dele era possível extrair a madeira, claro, a madeira que era muito útil para construir as embarcações, as naus, e também, né, podemos citar, nesse período aqui, a tinta vermelha. Ah, mas como assim, Brenão? Cara, a tinta vermelha, ela tem um fator importante, porque era quase meio que uma coisa muito enobrecida, né? Então, alguns tecidos da Inglaterra, por exemplo, eram tingidos com essa tinta vermelha, dava muito lucro, né? Então, o pau-brasil, ele teve uma certa demanda. É claro que o lucro do pau-brasil não era comparado até então com o lucro das especiarias, mas dava um lucro sim. E isso fez com que ocorresse no Brasil, né, uma certa sistematização. Né? Uma das primeiras naus a comercializarem pau-brasil foi a nau Bretoa. A nau Bretoa. E o pau-brasil, esse pau-brasil, ele era extraído, né, a partir de um tipo de mão de obra muito particular aqui, né, que a gente tinha aqui, que era o escambo, rapaziada. É isso mesmo. Eu vou colocar aqui a palavra escambo, mas eu não vou definir não, vou só falar, tá bom? Se você está acompanhando comigo aí e anotando, veja, essa, se fosse um curso, seria a primeira aula de Brasil Colônia para você aí que está estudando para o CBM Paraná. Então, assim, cara, isso aqui é a primeira aula. Veja só, a gente está dando um paladar do primeiro curso, primeiro mini curso dentro do nosso curso de História que a gente tem aqui, beleza? Então tá. Então, o escambo. O que é o escambo, Brenão? O escambo é a troca de mão de obra, por objetos diversos, espelhos, quinquilharias, por botas, coisas que fossem novidade para os indígenas e que fossem dispensáveis para os portugueses. Então isso foi um negócio inicialmente lucrativo. O primeiro contato entre o índio, né, e o português foi um contato de relativa amizade, de curiosidade, né, ainda trocava-se vantagens em relação a isso. Mas a gente sabe, cara, que com o passar do tempo isso ficou muito desproporcional, a gente precisa nem especificar muito, que é até um lugar comum da análise do relacionamento entre o português e o índio, né? A gente sabe que o índio foi dizimado e tal, enfim. Tá, a nau Bretoa, beleza. Esse comércio de pau-brasil atraiu outras nações. Portugal estava relativamente desinteressado, então isso deu espaço, de uma forma ou de outra, deu espaço para a atuação de outros grupos aqui no Brasil, especialmente franceses. Então, ocorrem as primeiras visitações, ou cabotagens francesas.
no Brasil. E o objetivo deles era exatamente esse: acessar o lucrativíssimo comércio de pau-brasil. Esse era um fator extremamente importante aí para Portugal nesse sentido, né? Esse era um fator extremamente importante para Portugal nesse sentido. Por quê? Porque isso fez Portugal sair do lugar comum. Então, com essa ameaça francesa, já vou puxar outra setinha, como se eu estivesse aqui embaixo, se você estiver anotando no seu caderno, vamos seguir o padrão aqui da ABNT. Isso fez com que Portugal saísse do lugar comum e organizasse, por exemplo, a primeira expedição guarda-costas, duas primeiras expedições guarda-costas ou militares, guarda-costas ou militares, como, por exemplo, né, as expedições de 1516 e 1528. 1516 e a de 1528. Bom, ambas as expedições foram organizadas por um navegador português chamado Cristóvão Jacques. Vou colocar o nomezinho dele aqui. E não, cara, esse pincel também está na baixa. Vamos colocar aqui, ó. Cristóvão Jacques. Vou pegar o azul. É claro que são expedições militares, né, cujo objetivo, portanto, era tentar afastar a ameaça de invasão francesa no Brasil. Né, essa ameaça de invasão francesa que queria lucrar muito com o pau-brasil. Então o pau-brasil ele tinha essa tintura, era usado em linho, seda, estou fora aí do seu lugar, viu? Fora da frente da câmera para você copiar, junto comigo, enquanto você vai me ouvindo, né? Seda, tudo isso, e isso levou até o rei português a decretar que a exploração do pau-brasil, eu não coloquei isso aquela hora, mas cabe aqui em algum lugar, viu? Deixa eu puxar uma outra setinha aqui. Não vou te atrapalhar, não. Prometo que não vai atrapalhar o seu esquema aí, não. Puxar aqui, fazer um tubo de PVC aqui, cara. Estanco Régio. Estanco Régio. Ah, Brenão, o que é o Estanco Régio? No Estanco Régio, só o rei português, só uma pessoa diretamente ligada ao rei português poderia prospectar pau-brasil aqui na América. Única e exclusivamente. Sabe, uma pessoa que tem a concessão do rei poderia fazer isso. Né? Então, assim, o pau-brasil é uma árvore que cresce em toda a Mata Atlântica, né, nesse sentido, né, o pau-brasil ele tem essa ocorrência. Hoje é claro que ele está em extinção, porque usou muito, a atividade predatória foi e ainda é muito grande, e isso faz com que outras características tenham colaborado aí ao longo dos séculos para o desmatamento da Mata Atlântica e para, né, eu não sei se eu uso a palavra certa, né? Tornar mais escassa essa madeira na natureza, uma madeira tão apreciada, né, na natureza. É mais ou menos isso. Mas, não, beleza. Em relação aos índios, do ponto de vista dos índios, vamos colocar aqui, é claro que isso era muito heterogêneo, né? O relacionamento com os índios. É claro que o relacionamento é muito heterogêneo, mas os portugueses fizeram aliança com algumas tribos que eram inimigas de outras. Os franceses, quando vieram para cá, fizeram isso também. Eles fizeram aliança com os inimigos, com índios inimigos, que eram inimigos dos portugueses. Né? Então, aquele negócio, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Por exemplo, os tupinambás. Os tupinambás eram inimigos dos portugueses. Os franceses foram lá e fizeram aliança com eles, porque tinham um inimigo comum. Então, vários grupos indígenas, alguns foram aliados e ficaram do lado dos portugueses, outros
acabaram ficando do lado dos invasores, né? O que provocava muito espanto eram alguns dos rituais indígenas. Por exemplo, vou colocar aqui o ritual antropofágico. Se você já sabe o significado dessa palavra, você acertou o que eu quero dizer. Cara, antropofagia significa dizer comer carne humana. Ah, eles são canibais, Brenão. Não, cara. O professor Ronaldo Vanfas, chefe do Departamento de História da Federal Fluminense, disse o seguinte: canibalismo é quando a carne humana ela faz parte da dieta. Entende? Da dieta. Canibalismo. E o ritual antropofágico, na verdade a antropofagia, ela é o resultado de um ritual religioso cosmológico. Então o índio vai lá e mata o seu inimigo e acreditando que ele vai inserir todas as suas habilidades, ele come a carne do inimigo. Então a antropofagia ela traz muito espanto para os europeus, colocam isso como um certo barbarismo. Algumas tribos também praticavam a cauinagem, que era o ritual de ingerir o caldo etilizado da mandioca, né? O cauim, a mandioca, é como se fosse pegar um licor de mandioca, não sei como se fala, se pronuncia-se, né? Quem entende mais da química e da agricultura sabe melhor que eu. E ingerir para fazer também rituais religiosos. Agora, Portugal, ele só se interessa, de fato, pelo Brasil quando o negócio de especiarias começa a fracassar lá nas Índias. Então, fica muito caro manter os custos lá nas Índias. Portugal não tem, de fato, dinheiro para investir no Brasil, então, mas mesmo assim ele encontra uma maneira de estruturar e de transformar o Brasil num lugar, numa empresa lucrativa. E ele vai fazer isso com o quê? Ele vai fazer isso estimulando a implantação da indústria açucareira, que vai gerar muito lucro para Portugal. Vamos dar um tempinho, eu vou apagar o quadro, né? E eu já começo a falar agora desse início da montagem da empresa colonial no Brasil, beleza? 2 minutinhos, você tomar um café, voltar junto comigo. Tamo junto, hein, rapaziada? Já, já. E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Águas Formosas, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filme sem pipoca não é filme não, ó. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade,
Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Fala, rapaziada, voltamos. É isso aí, né? Apaguei aqui o que estava, né, no anterior à nossa aula de Brasil pré-colonial para a gente falar agora da montagem da empresa colonial no Brasil. É isso, rapaziada. Vamos falar um pouquinho da montagem da empresa colonial no Brasil, né? Como é que o Brasil passa a ser colônia. Então vamos sistematizar aqui primeiro. Vamos entender quais são as razões que levaram Portugal a tomar a decisão de colonizar o Brasil. Vamos colocar aqui, ó, razões que levaram Portugal a colonizar o Brasil. Bom, a primeira delas, a gente já falava agora há pouco, mas enfim, nós estamos sistematizando, né? Ou seja, criando um sistema mesmo para entender o início da colonização no Brasil. Vamos lá. Primeira que eu vou citar aqui, rapaziada. Todos aí junto comigo. Ó, ameaça a invasões estrangeiras. Ameaça a invasões estrangeiras. Perdão, ameaça de invasões estrangeiras. Beleza? Em especial franceses, o medo de perder o território. Então, esse é um dos motivos que inicia essa jornada, um dos motivos que inicia essa jornada na montagem da empresa colonial no Brasil. Tá. Também tem outro motivo importante. A queda nos lucros lá com o comércio das especiarias no Oriente. Queda nos lucros com especiarias no Oriente. Na verdade, gente, o que vai acontecer é que o preço das especiarias no mercado internacional vai baixar, porque ele já não é mais, digamos assim, exclusivo, né, de Portugal, e ao mesmo tempo, o custo para manter a estrutura de comércio lá na Ásia também fica elevado. Portugal começa a sofrer sucessivos ataques em suas fortificações instaladas na Ásia e no Oriente Médio, especialmente ali na Península Arábica, ao sul da Península Arábica e também na região de Goa e Dil, nas Índias. Então, os lucros caem muito. Por isso, também havia, acho que esse é um fator determinante, né? Ao compararmos, por exemplo, com a América, a colonização espanhola na América, a gente vai ver que há um elemento nessa colonização que se destaca absurdamente. E esse é um fator importante. É esse destaque aqui, é absurdo, que transforma as nossas relações, que cria uma certa interdependência, né, uma atenção maior de Portugal ao Brasil. Porque na época em que a Espanha organiza a sua colonização, foram encontradas grandes quantidades de metais preciosos aqui na região da América. Então havia, sim, a esperança de metais preciosos. Vou colocar aqui. Foram encontrados
metais preciosos na porção espanhola da América. Notadamente ouro e prata. Então, quer dizer, né, havia também a esperança de se encontrar ouro e prata no Brasil. Não vai ser agora que se encontra nesse século XVI, mas vai ser lá no século XVIII, final do XVII, início do século XVIII, que começam a se encontrar esses grupos, esses recursos, esses recursos que estão aí disponíveis. Isso é importante demais para a gente entender todo esse processo, tá legal? Então, além disso, vamos raciocinar, Portugal não tinha recursos para investir definitivamente no Brasil, Portugal não tinha esse capital disponível, então Portugal também decide montar no Brasil uma empresa colonial, que daqui a pouco eu vou focar nela. Empresa colonial. Era preciso focar num tipo de empresa que gerasse lucro para os portugueses. Acho que essa é a questão principal, né? Gerar lucro para os portugueses. E como é que a gente ia gerar lucro para os portugueses, rapaziada? A gente ia gerar lucro para os portugueses, especialmente, né, montando aqui uma estrutura produtiva de um produto com baixo custo, com grande aceitação no mercado, de fácil transporte, que não estragasse, principalmente o baixo custo. Então, essa empresa colonial que a gente está falando é a criação de uma empresa açucareira, né? De uma empresa açucareira. E Portugal já tinha essa experiência prévia que eu comento já, beleza? Então, aqui nós sistematizamos as razões que levaram Portugal a colonizar. Eu vou colocar aqui entre parênteses para não ficar dúvidas. A colonizar efetivamente o Brasil. Tá legal? Então, essas razões que levaram Portugal a colonizar efetivamente o Brasil. É disso que nós estamos falando aqui. Beleza. Então, vistas essas razões, vamos falar dessa primeira expedição colonizadora. Opa, eu vou colocar aqui também, junto, para a gente colocar, para a gente, enfim, deixar bem sistematizado. Aí você vai anotando do jeito que você achar melhor. Lembre-se, tá, cara? Essa aula aqui, por exemplo, essa é uma aula que tem como base o livro do professor Ronaldo Vanfas, né? O livro do professor Ronaldo Vanfas, que falava, por exemplo, do Dicionário do Brasil Colonial, né? Então, assim, a gente estuda nele para colocar nossa aula aqui, velho. Não tem vergonha nenhuma de falar isso com vocês, não, viu? Cientificamente falando, né, essa aula está muito bem preparada. E eu quero te passar toda a segurança acadêmica do mundo. Então, o que a gente está falando aqui é é resultado de muita pesquisa, viu? Podem confiar na gente, essa segurança que eu passo para vocês, beleza? Então tá, primeira expedição colonizadora. Primeira expedição colonizadora. De quem? Quem foi o primeiro a vir? 1530. Já falei dele já lá no início. Martim Afonso de Souza. Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza. Esse é o primeiro. Deixa eu sair da frente aqui para vocês verem. Esse é o primeiro cara a chegar no Brasil e de forma organizada, né, a tentar instalar uma indústria e organizar a colonização. Então, alguns dos seus feitos. Ele vai percorrer toda a costa, percorre toda a costa brasileira, especialmente ali do litoral, né, São Paulo, Santa Maria, ali até o Rio Grande do Norte, fazendo sentido aí ao sistema que foi criado de capitanias hereditárias, que eu falo já, né?
ele estava mais ou menos com 5 naus, 5 navios, 5 caravelas, né, e cerca de 400 homens. Cinco embarcações, mais 400 homens. Beleza? Vamos continuar falando aqui do Martim Afonso de Souza. Ele é importante, hein, gente? Beleza? Vai tomando notas aí junto comigo. Então, cara, junto comigo, hein, rapaziada? Vai todo mundo tomando notas junto comigo aí. Então, assim, ele vai... Entre esses 400 homens, havia colonos, soldados e degredados, vamos dizer assim, né? Colonos, mais soldados, mais degredados. Quem que são os degredados? Os degredados, pessoal, é o pior tipo de gente que poderia ter vindo para cá. São criminosos, condenados a viver aqui no Brasil o resto da vida, são pessoas que não têm muito a perder, né, aventureiros de toda espécie, enfim. Essas pessoas, muitas vezes, elas eram obrigadas a ficar dentro das feitorias. Existia até um regulamento para isso, né? Por acaso, quando Martim Afonso de Souza voltasse para Portugal, esses colonos tinham que ficar ali dentro. Mas o que acontece é que essas pessoas, elas acabaram se relacionando com as mulheres indígenas e produzindo já desde o início, ali no século XVI, uma certa mestiçagem, né? São essas pessoas também que escravizam os primeiros índios aqui no Brasil. E aí o relacionamento entre eles, você já sabe. Claro, além desses 400 homens, a gente pode falar que também trouxeram animais e equipamentos. Trouxeram não, ele trouxe equipamentos para a montagem de engenho. Eu já, daqui a pouco, não sei se vai dar tempo nessa dica de falar de engenho, mas se não der tempo eu gravo outro paladar para você aí, tá legal? Lembre-se, essa é a primeira aula do curso de História do CBM. Então, cara, você tá vendo aqui o início do curso, beleza? É o iniciozinho do curso. E aí a gente tem para oferecer para você aqui todo o curso de História para quem está querendo fazer PM Paraná e o CBM Paraná também, tá legal? Então tá, animais e equipamentos para montagem do engenho. Vai anotando, estou saindo da frente para você anotar, hein? Beleza. Ele também, acho que a gente pode falar do ponto de vista militar agora, veio aqui a minha cabeça, lembrei do que eu acabei estudando, né? O próprio Martim Afonso de Souza também enfrenta os franceses, capturando navios, e retomando feitorias e fortificações. Retomando feitorias e fortificações nesse cenário que a gente está vendo aí. Beleza. Bom, além disso, ele vai fundar, a gente pode dizer, 2 vilas de São Vicente e de Santo Amaro. Funda vilas. Ele fez muita coisa, hein? São Vicente e Santo Amaro. Também vai fundar um forte na cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião do Rio de Janeiro. Cara, o Martim Afonso de Souza, ele veio mesmo decidido a organizar a colonização portuguesa. Olha só como tá científico para você, cara. Olha como tá científico. Então vem junto comigo, tá, mano? Vem junto comigo aí. Dá pra gente falar também que ele construiu o primeiro engenho, né? O engenho do governador aqui na região do Rio de Janeiro. Acho que, basicamente, o que a gente pode dizer do Martim Afonso de Souza é isso aí, né? Em relação a esse cenário, é mais ou menos isso aí. Vamos falar um pouquinho agora da parte administrativa, né? Da organização administrativa
a administração do Brasil colonial. Vamos usar isso aqui agora como referência, beleza? Se aqui a gente colocou razões que levaram Portugal a colonizar o Brasil de forma efetiva, aqui a gente vai falar da estrutura administrativa montada no Brasil. Estrutura administrativa. Todos comigo, hein, pessoal? Tá vendo, gente? Aqui, mano, é para você estudar, cara. Isso aqui é para você anotar no seu caderno, tá? Isso aqui tá muito científico aqui para você que quer passar no concurso. Então esse é o primeiro paladar que eu tô te dando. Então vem comigo, você que quer fazer aí CBM Paraná, vem comigo. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Então é isso, pessoal. Desculpa. Vamos falar um pouquinho agora da nossa estrutura administrativa. Da nossa não, né? Da estrutura administrativa que foi feita para Portugal nesse cenário, né? Por Portugal nesse cenário. Então, assim, Portugal não tinha recursos para investir no Brasil. Portugal não possuía recursos para investir no Brasil. Aí ele vai destinar a terceiros. Ele vai transferir esse investimento aos terceiros. Transfere os investimentos a terceiros, que são os capitães donatários. Os capitães donatários. Então, primeiro, o que o rei faz? O rei, cara, ele doa terras a uma nobreza afastada do poder, uma nobreza miúda. É a historiografia, o Ronaldo Vanfas, ele fala isso, a uma nobreza miúda. Então, essa relação entre o rei e os capitães donatários é muito parecida com a relação que existiu lá no feudalismo, né? Cabidas as devidas proporções entre o suzerano e o vassalo, só que as obrigações são diferentes, o relacionamento é um pouquinho diferente. Há uma certa semelhança? Ah, cara, mas não é exatamente isso, uma suzerania e vassalagem que a gente está entendendo aí. Então, funcionava assim. Vamos ver se eu consigo desenhar a massa aqui para você. O rei... Deixa eu fazer um balãozinho bonitinho aqui. Opa! O rei... Você vai entender por que eu fiz esse espaço aqui, tá? Doa terras. No caso, são as capitanias hereditárias. Vamos colocar aqui, ó. Capitanias hereditárias. Junto comigo aí, rapaziada. Junto comigo, hein? Aos capitães. Capitães, que é uma nobreza miúda. Nas palavras do próprio Ronaldo Vanfas, no livro Dicionário do Brasil Colonial, gente. Então eu tenho isso. O rei, ele doa terras, né, a essa nobreza, a esse capitão donatário, que é uma nobreza miúda. Tá legal? Tá aqui, ó. E o capitão donatário entrega as obrigações. As obrigações e os deveres. As obrigações e os deveres ao rei. Beleza? Mas não, por que você saltou um espaço ali no meio? Né? Porque o rei, ele vai dar uma carta, a gente chama de carta de doação. Ó! Olha se não faz sentido. O rei entrega uma carta
de doação ao capitão donatário. Beleza? E o capitão donatário, ele tem a obrigação de cumprir o que está escrito no foral. Foral é onde estão os direitos e deveres. Direitos e deveres do capitão donatário. Veja só como essa relação é uma relação de muita verticalização, né, cara? Então, o que eu posso dizer para você? Deixa eu sair da frente para você ter uma noção enquanto eu falo. Sem precisar dar pause, tá? Para você ser mais dinâmico aí. Então, a carta de doação, ela dava uma propriedade, né, a essa nobreza miúda, né, mais ou menos aí 10 léguas de terra ao longo da costa, né, isento de qualquer tributo, exceto o dízimo e também a participação nos lucros que a gente fala já já, né? Então, assim, a carta de doação é como se fosse uma carta em que o próprio rei, né, nesse sentido, dava ao capitão donatário, essa nobreza miúda, uma oportunidade de desenvolver, acho que eu posso dizer isso, desenvolver o território, né? Esse é um ponto principal. Ao contrário não, perdão, a outra parte do pacto é o foral, né? O foral, ele continha os direitos e os deveres dos capitães donatários. Direitos e deveres. Gente, como é que funcionava isso, né? Esses direitos e deveres. Então, é o seguinte, os capitães donatários, eles entregavam um foral. No foral estava escrito, por exemplo, que eles tinham que entregar ao rei os quintos, caso fossem encontrados metais preciosos. Eles tinham que pagar, eles tinham direito a receber a 20ª parte do lucro do pau-brasil, tinham direito de escravizar índios, de exercer a autoridade dentro da capitania, né? Tinham direito também de, além de exercer a autoridade, eles tinham direito de, já falei, escravizar índios, de distribuir sesmarias, de distribuir territórios dentro do próprio capitão, da própria capitania, do território da capitania. Tinha o dever de espalhar a fé cristã, né, incentivar a vinda de colonos também para povoar no sentido de para exploração, né? É claro que nós estamos falando aqui de uma colônia de exploração, viu, gente? Fique claro isso, tá? A gente fala, tem que estimular a vinda para povoar, tá? Mas é para povoar não no sentido de válvula de escape demográfica. Eu gosto muito de citar o exemplo lá. A gente tem que comparar isso aqui com o caso dos Estados Unidos, né? A ocupação inicial dos Estados Unidos foi uma fuga de perseguição religiosa. Ou seja, lá as 13 colônias, elas fundaram no intuito mesmo de oferecer essa válvula de escape demográfico. Eles estavam escapando no intuito mesmo de fugir da perseguição religiosa, na época do rei Jaime I, depois do rei Carlos I, rumo à América, né? São os pioneiros, os Mayflowers. Enfim, então tudo isso faz parte. Aí trazer colonos para povoar, gente, não quer dizer que eles vão ficar aqui para morar aqui, enfim, e ser felizes para sempre, entendeu? Mas no intuito mesmo de montar empresas, atividades produtivas que pudessem no futuro gerar lucro para Portugal. Agora, essas capitanias, não vai dar para escrever aqui, esse sistema fracassa. Vou colocar aqui, né? Sistema, já falei com o Davi, velho, eu quero um quadro maior. Fracassa. O sistema de capitanias fracassa. Por que o sistema fracassa? O sistema fracassa, pessoal, porque, entre outras coisas, havia muita dificuldade de recursos, garantir recursos para cá, né? A dificuldade também de comunicação era muito descentralizado entre o interior e o litoral, também colaborou. A gente tem esse processo. Alguns capitães donatários nem sequer vieram ao Brasil conhecer o seu empreendimento, não tinham recursos para isso, então foram abandonadas.
Acho que um dos elementos mais importantes é a presença de tribos hostis, de índios hostis, né, contrários à presença dos portugueses na sua região, porque era uma questão de disputa de território, de invasão mesmo. Então, alguns rituais indígenas, como eu disse agora há pouco, chocavam esses portugueses como os rituais antropofágicos. Houve até capitão donatário que foi sequestrado e foi comido por tribos indígenas. Ronaldo Vanfas, professor da Federal Fluminense, relata isso no livro dele, Dicionário do Brasil Colonial, né? E eu acho que somente 2 capitanias prosperaram, tenho certeza, 2 capitanias prosperaram, que foi Pernambuco e São Vicente. São Vicente, que foi fundado por Martim Afonso de Souza, e Pernambuco porque houve um grande investimento na área açucareira naquela região. Além disso, pessoal, eu também posso destacar que isso tudo acabou se convergindo, né, na formação de um sistema mais centralizado de administração, que foi a formação do governo geral. Mas essa vai ser uma aula, vai ser uma dica para os próximos paladares que vocês tiverem aí, tá legal? Do mais, gente, eu desejo a você uma ótima sorte no concurso, qualquer que você for fazer, cara. Você ficar por dentro dos concursos todos, do que pode vir com antecedência, se inscreve no nosso canal, clica no sininho, acompanha as nossas entes é ótimo, né? As nossas aulas no YouTube, as atualizações no Instagram, clicando lá, seguindo a gente no Instagram, você vai estar por dentro de tudo, cara. É um serviço de utilidade para você. E se você puder fazer a caridade, me segue aí no Instagram também, tá? @prof_Brenão. Ô, gente, cara, falando sério pra vocês, o meu Instagram é um lixo, mas eu vou mexer no Instagram, cara. Eu vou dar uma melhorada no meu Instagram aí nos próximos dias, digamos assim. Passou da hora já de eu melhorar a minha cidadania, minha identidade digital. É isso aí, rapaziada. Um abração, fiquem com Deus. Mostre concurso. Tudo nosso, nada deles. Valeu.